Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos familiares ou dos pacientes de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre as sondas e gastrostomia nos pacientes com demência. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal para receber todos os nossos vídeos e também se inscrever nas nossas outras redes sociais, @geriatria com Miola, no Instagram e no TikTok, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante no tratamento dos pacientes com demência, mas que muitas pessoas não entendem adequadamente, que são o uso das sondas e das gastrostomias, tá? Por que esse assunto é tão importante, pessoal? Porque a gente sabe que lá no final, metade para o final da fase moderada, começam a surgir os primeiros sintomas de disfagia dos pacientes. E isso é uma coisa universal, então todos os pacientes com demência vão ter dificuldade para deglutir. Lá na metade da fase moderada ele vai começar a enrolar a comida na boca, demorar mais tempo para engolir, às vezes ficar com a comida na boca um tempão e cuspir fora ou não engolir. Isso acontece porque o paciente está começando a ter as primeiras dificuldades realmente da deglutição, Tanto na cavidade oral, onde ele começa a perder força, quanto no próprio esôfago, no canal que leva a alimentação para o estômago. E isso vai ser universal, todos os pacientes com demência vão passar por essa etapa de começar a ter dificuldades na deglutição, Então, a gente precisa estar preparado para quando esse momento acontecer. Nós temos diversas dicas, para você utilizar no momento da alimentação, que a gente já falou em outros vídeos, Então, estar só você e o paciente para que tenha menos distrações na mesa, não deixar a TV ou rádio ligada, uma toalha branca, pratos claros, para que o paciente não se distraia às vezes com bichinhos na toalha ou bichinhos no prato, que também pode ser um momento, uma coisa de distração. Isso vai fazer com que ele demore mais ainda para se alimentar. Enfim, diversas são as dicas, A gente sabe nesse momento que o paciente começa a evoluir com disfagia, que o cuidado com a fonoaudióloga é essencial, A fonoaudióloga vai ser uma parceira nossa, para adaptar a dieta, passar exercícios que possam estimular esse paciente a fortalecer a musculatura da orofaringe, e ter assim mais facilidade para comer, Então a gente vai mantendo a via oral dele, durante todo esse tempo com as adaptações necessárias, com a ajuda da fonoaudióloga, que vai nos ajudar a trocar talvez alguns alimentos que ele esteja engasgando, eventualmente usar espessante para a água quando ele estiver engasgando com líquidos, fazer exercícios para melhorar essa força, da mastigação na cavidade oral, mas sempre chega um momento em que o paciente ele vai começar a ter alguns pequenos episódios de broncoaspiração. O que é broncoaspiração, pessoal? Quando o paciente está deglutindo e um pouquinho da comida vai para o pulmão. Então isso é normal, isso acontece com todos os pacientes com demência. E aí são nessas horas que as famílias, ou mesmo profissionais não preparados, que não trabalham tanto com pacientes com demência, começam a pensar nas vias artificiais de alimentação, Então isso a gente teria principalmente a sonda nasointeral, que é uma sondinha que a gente passa no nariz, e do nariz ela vai lá pro duodeno, Então essa sonda geralmente ela não fica no estômago, ela passa o estômago e já vai direto pro duodeno, tá? A gente tem a sonda oroenteral, que vai pela boca, mas essa a gente dificilmente usa nesses casos. E a gastrostomia, que é uma sonda que vai direto no estômago, Então, para não ficar aquela sonda no nariz, essa sonda é colocada direto no estômago, para que você possa alimentar o paciente por ali. Então, vocês que nos acompanham há mais tempo já sabem, e a gente já repetiu isso em muitos outros vídeos também, que não se indica sonda nasointeral ou gastrostomia em pacientes com demência avançada, tá? E por que não se indica, pessoal? Vamos lá. Primeiro porque, óbvio, a gente faz ciência, então tem estudos que testaram a hipótese de passar sonda, passar gastrostomia em pacientes com demência avançada, para ver se isso diminui o risco deles ter pneumonia,
né, por aspiração, por esse conteúdo de comida que vai para o pulmão, se melhorava o estado nutricional do paciente, então se ele realmente ficava mais nutrido, né? Se melhorava desfecho, se o paciente que usava a sonda morria menos ou internava menos. E o que a ciência mostrou é que usar a sonda não melhora nenhum desses parâmetros. Então não melhora o estado nutricional do paciente, não melhora o risco dele ter uma pneumonia, né? Então não diminui o risco dele ter pneumonia, e não diminui morte e não diminui internação. Porque chega nessa hora, a grande preocupação da família geralmente é duas, né? O paciente está comendo pouco, né? Então eles se preocupam que não come o suficiente, né? E claro, a pneumonia se o paciente acabar aspirando, né? Essas são as grandes preocupações da família. Primeiro que geralmente o paciente não é que ele come pouco, mas ele come o necessário, né? Eu sempre digo para os familiares, o dado mais importante aqui é o peso do paciente. Se o paciente não está perdendo peso, quer dizer que ele não está comendo pouco, ele está comendo o suficiente para se manter, para ter o aporte calórico necessário dele naquele momento. A quantidade de comida do paciente só preocupa realmente quando ele começa a perder peso, porque aí sim eu imagino que a quantidade de caloria que eu estou ofertando através da dieta não está sendo suficiente para manter o peso dele. E aí eu preciso aumentar o aporte calórico desse paciente. E aí geralmente na prática eu faço isso através da indicação de suplementos nutricionais, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é: o mais importante não é o quanto ele come, mas sim o peso. Se ele está mantendo o peso, ele está comendo o suficiente para se nutrir. Se ele está perdendo peso, aí a gente tem que ter uma atenção extra. Então cuidado às vezes com se preocupar demais com a quantidade de comida que o paciente come, porque sim, nessa fase mais moderada para avançada da doença, muitas vezes a quantidade de comida que eles vão comer vai ser menor. Mas mesmo assim, o que os estudos mostram é que quando o paciente está recebendo uma quantidade de caloria adequada, né, você sabe que a alimentação está adequada, mesmo assim ele começa a perder um pouco de peso, tem mais dificuldade, isso é a evolução natural da história da demência, né? A gente sabe que os pacientes eles vão acabar piorando progressivamente até o momento em que vão evoluir a óbito, né? Então, instalar a sonda que tanto pelo nariz quanto direto no estômago é algo invasivo, é algo que incomoda, é algo chato, não melhora o estado nutricional do paciente. E pneumonia aspirativa é a mesma coisa. A gente sabe muitas vezes que nesse cenário, mesmo com todos os nossos cuidados, o paciente está comendo, ele está aspirando quantidades pequenas de comida, a gente sabe que isso acontece, eventualmente isso pode levar a uma pneumonia aspirativa, mas passar a sonda não vai melhorar isso. Por quê? Principalmente por dois fatores. Número um, que ele continua engolindo saliva, e a saliva, da mesma forma que a comida, também vai para o pulmão, e a saliva contém bactérias da boca, né? Então vão acabar fazendo pneumonia da mesma forma, e muitas vezes ele acaba tendo refluxo do conteúdo da dieta, que acaba indo para o pulmão também, e você não evita a pneumonia pelo fato de passar a sonda ou pelo fato de colocar a gastrostomia. Então por isso que a gente não indica a gastrostomia, sem falar, agora não da parte científica, mas da parte humana da coisa. Passar a sonda, passar a gastrostomia aumenta o risco de complicação do procedimento, delírio, né? Dor, incômodo para o paciente por causa da sonda. E a gente tem que pensar que nessa fase avançada, a alimentação pela via oral pode sim ser um dos grandes momentos de alegria para o paciente, de conforto, em que ele está ingerindo comida, algo que ele gosta, algo que tem um gosto bom, né? Você prepara uma comida legal, você prepara uma comida que ele gosta, uma comida que tem um paladar, um odor agradável, e naquele momento isso pode sim ser uma medida de alegria e de conforto para o paciente nessa fase avançada, né? Quando o paciente com demência ou qualquer outro, né, evolui para uma fase mais avançada da doença, eu sei que muitas vezes é difícil para nós nos colocarmos no lugar do paciente. A gente se coloca, principalmente o familiar, muitas vezes no lugar do familiar, né? Que não quer perder o ente querido. E aí acaba às vezes tomando atitudes que não são o melhor para o paciente, mas é o melhor para ele, porque ele não quer perder o seu ente, ou mesmo ele quer aliviar uma angústia que está causando nele.
Mas essa angústia é tua familiar, ela não é do paciente, o paciente não está tendo essa angústia. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás e pensar o que é melhor para ele. Será que o melhor para ele é eu realmente passar uma sonda ou fazer um procedimento para botar uma sonda no estômago? Ou o melhor para ele é eu continuar alimentando pela via oral até o momento que eu puder? Não tenho dúvida que você vai chegar à conclusão que passar a sonda não é a melhor solução nesse caso, tá? Então aqui fica essa informação para que vocês entendam um pouco melhor do porquê que a gente não utiliza sonda ou gastrostomias nesses casos. Isso não quer dizer que a gente nunca vai utilizar, tá, pessoal? A gente não utiliza na grande maioria dos pacientes. Alguns casos de exceção até pode ser. E um parênteses vale a pena aqui de diferenciar alguns casos, por exemplo, das demências vasculares por pequenos infartos, aquelas que evoluem muito parecido com esse de Alzheimer, da demência vascular por um grande infarto. Às vezes o paciente logo após ter um AVC grande, ele evolui com uma disfagia muito importante, que nesses casos a gente não consegue alimentar pela via oral. Aí são casos um pouco diferentes, a gente tem que avaliar sempre cada caso, tá? Mas eu digo para vocês que a grande maioria dos pacientes não vai utilizar sonda ou gastrostomia na fase final da demência. Eu sempre falo que eu não lembro a última vez que indiquei uma gastrostomia em fase final de demência, já faz algum tempo, tá? Então espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, que vocês possam refletir um pouco mais sobre esse assunto, que eu sei que é complexo e é difícil, tá? Mas a nossa ideia aqui é sempre tentar deixar as coisas mais claras para vocês, tá bom? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal e se inscrever nas nossas outras plataformas, @geriatria com Miola, no Instagram e no TikTok. Valeu, abraço e até mais!